Eu nunca imaginei que minha terça-feira começaria com um e-mail corporativo me convocando para a sala de reuniões principal. Não era incomum. Trabalhávamos na mesma empresa há 8 anos, Lucas e eu. Ele como diretor executivo, eu como coordenadora de projetos especiais. O que as pessoas não sabiam, o que ninguém além de 3 advogados e meu tio sabiam, era que aquela empresa não pertencia realmente a Lucas Mendonça. Ela era minha. Sempre foi. Mas naquela manhã, enquanto prendia meu cabelo num coque despretensioso e escolhia um blazer cinza discreto, eu não fazia ideia do que estava por vir. Achei que seria mais uma reunião sobre a expansão para o sul, ou talvez sobre o novo contrato com a rede de hotéis. Lucas vinha trabalhando nisso há semanas, ficando até tarde, saindo cedo aos sábados. Eu até brincava que ele estava casado com o trabalho. Que idiota eu fui. A sala de reuniões estava cheia quando cheguei. 6 diretores já ocupavam seus lugares ao redor da mesa de mogno, aquela que eu mesma havia escolhido quando reformamos o escritório 3 anos atrás. Roberto Salles, diretor financeiro, estava no canto, mexendo no celular. Marina Costa, a de marketing, folheava alguns papéis. Juliano Ferraz, o de operações, tomava café. Eduardo Pimentel, recursos humanos. Carla Avelar, jurídico. E Fernando Dias, TI. Todos ali, todos sérios. E meu marido, em pé na cabeceira da mesa, com aquele terno azul marinho que eu havia dado de presente no nosso aniversário de 7 anos de casamento, 2 meses atrás. Ao lado dele, Gabriela Fonseca, 29 anos, cabelo loiro impecável, sorriso branco demais. Contratada 6 meses atrás como assistente de projetos, promovida a gerente na semana passada. Uma promoção que eu mesma havia questionado, mas Lucas insistiu que ela tinha potencial. Potencial, claro. Podem fechar a porta, disse Lucas quando entrei. Não havia bom dia. Não havia aquele sorriso que ele sempre me dava quando nos encontrávamos nos corredores. Apenas uma frieza que eu não reconhecia. Fechei a porta devagar, sentindo algo pesado se instalar no meu estômago. Aquele tipo de peso que você sente quando sabe que algo terrível está prestes a acontecer, mas seu cérebro ainda não processou exatamente o quê. Fui até a única cadeira vazia, curiosamente a mais distante de Lucas, e me sentei. Cruzei as mãos sobre a mesa. Esperei. Obrigado por virem. Lucas começou olhando para os diretores, não para mim. Eu pedi que todos estivessem aqui porque preciso tratar de um assunto pessoal que impacta na empresa. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei ao redor. Ninguém me encarava. Marina estava interessada demais em suas unhas. Roberto continuava no celular. Carla, que era minha amiga, ou pelo menos eu achava que era, olhava fixamente para um ponto invisível na parede. Eles sabiam. Todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Menos eu. Ana. Lucas finalmente olhou para mim. Seus olhos castanhos, aqueles mesmos que me conquistaram numa festa corporativa há 9 anos, estavam vazios. Eu vou pedir o divórcio. Assine agora. O mundo parou. Literalmente parou. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado, o clique do salto de Gabriela contra o piso de madeira quando ela se moveu ligeiramente, o rangido da cadeira de Juliano, mas não conseguia ouvir minha própria respiração. Divórcio. Assine agora. Na frente de 6 diretores. Na sala de reuniões da empresa, como se fosse uma transação comercial, como se nossos 9 anos juntos, os 7 de casamento, os 2 de namoro antes disso, fossem apenas um contrato que precisava ser rescindido com testemunhas. Lucas, minha voz saiu baixa, rouca. O que você está... Não precisa dizer nada. Ele me interrompeu, empurrando um conjunto de papéis pela mesa. Eles deslizaram até pararem na minha frente. Papéis de divórcio, já preenchidos. Já preparados, provavelmente há semanas. Está tudo aí, divisão de bens. Você fica com o apartamento, eu fico com a casa de praia. Contas conjuntas serão divididas, sem pensão para nenhum dos lados. Eu olhei para os papéis. As palavras nadavam na página. Dissolução matrimonial. Partilha de bens. Assinatura do cônjuge. Por que você está fazendo isso aqui? Consegui perguntar. Minhas mãos tremiam, escondidas embaixo da mesa. Por que na frente de... Porque eu quero que fique claro, Lucas disse, e então olhou para Gabriela. Ela deu um passo à frente colocando a mão no braço dele. Aquele gesto possessivo, íntimo. Gabriela e eu estamos juntos. Ela é muito mais competente que você. E vai assumir seu cargo também. Silêncio. E então, uma risada. Baixa, quase abafada. Ele tinha rido. Colocou a mão na boca, como se quisesse disfarçar.
mas era tarde demais. Marina sorriu também, apenas um movimento no canto dos lábios, como se tudo aquilo fosse engraçado, como se minha humilhação fosse entretenimento. Gabriela sorria abertamente, aquele sorriso venenoso de quem ganhou, de quem conquistou o troféu, o homem, o cargo, a vitória. Eu olhei para cada um deles. Roberto, que eu ajudei a conseguir financiamento quando ele quase perdeu a casa 2 anos atrás. Marina, com quem eu almoçava toda sexta-feira. Juliano, cujo filho eu levei ao hospital quando ele teve apendicite e Juliano estava viajando. Eduardo, que chorou no meu ombro quando perdeu a mãe. Carla, minha suposta melhor amiga, madrinha do meu casamento. Todos sabiam. Todos estavam ali para assistir minha queda. Peguei a caneta. Uma Mont Blanc preta que Lucas me deu no Natal passado. Irônico. Minha mão não tremeu quando assinei. Não ia dar a eles essa satisfação. Assinei cada página. Cada linha pontilhada. Cada inicial necessária. Mecânica. Automática. Como se meu corpo soubesse o que fazer enquanto minha mente ainda tentava processar que meu casamento havia terminado numa sala de reuniões corporativa, numa terça-feira de manhã, diante de espectadores que deveriam ser meus colegas. Quando terminei, empurrei os papéis de volta. Lucas os pegou imediatamente. Passou para Carla. Claro, ela estava ali como testemunha legal. Tudo planejado, tudo calculado. Me levantei. Minhas pernas estavam firmes. Surpreendente. Obrigada por esses anos, eu disse, baixo, olhando para Lucas. Apenas para ele. Não ia gritar. Não ia chorar. Não ali. Não na frente deles. Virei-me para sair. Passei por Gabriela, que ainda sorria. Passei pela mesa. Minha mão estava na maçaneta quando ouvi Lucas falar de novo. Ana, deixe seu crachá e pertences pessoais com o RH até o fim do dia. Seu cargo está sendo transferido para Gabriela imediatamente. Não me virei. Apenas abri a porta e saí. O corredor estava vazio. Meus saltos ecoavam no piso de madeira. Esquerda, direita, esquerda, direita. Um passo depois do outro. Respirar. Só precisava respirar. Passei pela recepção. Camila, a recepcionista, me olhou com pena. Ela também sabia. Todo mundo sabia. Eu era a única idiota que não sabia. O elevador. Apertei o botão. Esperei. As portas se abriram. E então eu o vi, saindo da sala ao lado. A sala do presidente do conselho. Henrique Almeida. 72 anos. Cabelo grisalho perfeitamente penteado. Terno de 3 peças. Postura ereta. Olhos azuis penetrantes que não perdiam nada. Nossos olhares se cruzaram. Por 3 segundos, talvez menos, o mundo parou de novo. Mas diferente. Porque naquele olhar havia reconhecimento, cumplicidade e algo mais. Raiva. Henrique Almeida não era apenas o presidente do conselho da Mendonça em Associados. Ele era meu tio, irmão da minha mãe. E o homem que me ajudou a comprar 58% das ações daquela empresa, 8 anos atrás, quando ela estava à beira da falência e ninguém, absolutamente ninguém, acreditava que poderia ser salva, exceto eu. E agora, enquanto eu estava ali, com papéis de divórcio ainda quentes na memória, humilhada diante de 6 diretores, substituída por uma amante 20 anos mais nova, meu tio me olhava com aquela expressão que eu conhecia desde criança. A expressão de quando alguém tinha cometido um erro fatal. E não era eu. Ele acenou levemente com a cabeça. Quase imperceptível. Eu retribuí. Entrei no elevador. As portas se fecharam. Foi só quando cheguei ao estacionamento, sentada no meu carro, com as mãos ainda firmes no volante, que permiti que a realidade me atingisse de verdade. Lucas pediu o divórcio. Na frente de todo mundo. Me humilhou. Me substituiu. Achou que estava no controle. Mas Lucas Mendonça não fazia ideia de quem ele realmente tinha se casado. Porque enquanto ele pensava que era o dono da empresa, o grande executivo, o homem bem-sucedido que construiu um império, a verdade era muito diferente. 8 anos atrás, quando conheci Lucas, ele era um gerente mediano numa empresa mediana que estava afundando em dívidas. A Mendonça em Associados tinha o nome da família dele, sim. Fundada pelo avô, tocada pelo pai até ele morrer e deixar tudo para Lucas. Mas quando o pai morreu, Lucas descobriu que a empresa estava à beira da falência. Má gestão. Investimentos ruins, dívidas astronômicas. Ele estava desesperado. E então me conheceu numa festa. Eu era consultora financeira, trabalhava com recuperação de empresas. Tínhamos química. Conversamos a noite toda. Ele me contou sobre os problemas da empresa.
Eu disse que talvez pudesse ajudar. Levei 3 meses para analisar tudo, mais 2 para elaborar um plano. E então fui até meu tio Henrique, que sempre foi meu mentor, meu protetor, o homem que viu potencial em mim quando meu próprio pai me ignorava, e propus algo ousado: comprar a empresa, salvar a empresa. Mas fazer isso de forma silenciosa, através de fundos de investimento e holdings. Deixar Lucas como o rosto da operação. Deixá-lo acreditar que ainda era o dono. Por quê? Porque eu o amava. Porque achei que estava protegendo seu orgulho. Porque pensei que poderíamos construir algo juntos, mesmo que ele não soubesse que eu era a verdadeira proprietária. Que idiota! Investi tudo que tinha. Meu tio complementou. Compramos 58% das ações através de 3 fundos diferentes. Reestruturamos a dívida. Reorganizamos os departamentos. Trouxemos novos clientes. Em 2 anos, a Mendonça em Associados não só estava salva, estava prosperando. E Lucas? Lucas acreditou que tinha feito tudo sozinho, que sua genialidade nos salvou. Que ele era o grande empresário. Eu deixei. Porque eu amava. Porque éramos um time. Porque achei que não importava quem tinha o crédito, desde que estivéssemos juntos. Nos casamos 1 ano depois que a empresa se estabilizou. Foi lindo. 200 convidados. Uma cerimônia no campo. Lua de mel em Santorini. Carla foi minha madrinha. Que piada. Durante 7 anos trabalhei naquela empresa. Aceitei cargos menores. Deixei Lucas brilhar. Suportei comentários condescendentes de diretores que achavam que eu estava ali por ser a esposa do chefe. Sorri quando me chamavam de Senhora Mendonça, como se fosse apenas um apêndice dele. E durante 7 anos, Lucas se tornou cada vez mais arrogante, mais distante, mais convencido de sua própria grandeza. Até que Gabriela apareceu. Eu deveria ter visto os sinais, as horas extras, as viagens de última hora, o celular sempre virado para baixo, os sorrisos secretos quando ele achava que eu não estava olhando. Mas eu confiei. Como uma idiota, eu confiei. E agora, sentada no meu carro, com o ar-condicionado ligado, mas sem ir a lugar nenhum, eu finalmente entendia. Lucas não me amava. Talvez nunca tivesse amado. Eu era conveniente. Eu o ajudava. Eu o apoiava. Eu o fazia parecer bom. E quando alguém mais jovem, mais bonita, mais disposta a admirá-lo incondicionalmente apareceu, eu me tornei descartável. Ele achou que poderia me descartar numa sala de reuniões, na frente de testemunhas, como se eu fosse nada, como se fosse apenas a esposa que não servia mais, a funcionária medíocre que podia ser substituída. Ele não fazia ideia. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Tio Henrique. Meu escritório. Amanhã, 8 horas. Temos muito a discutir. Eu olhei para a mensagem por um longo momento. Depois, pela primeira vez desde que saí daquela sala de reuniões, eu sorri. Um sorriso pequeno, frio. O tipo de sorriso que minha mãe costumava ter quando alguém a subestimava e estava prestes a se arrepender muito disso. Obrigada, Lucas. Eu disse em voz alta, para ninguém. Obrigada por me libertar, porque era isso. Liberdade. Durante 7 anos, eu me mantive nas sombras. Protegi o ego dele. Deixei que ele tivesse o crédito. Fui a esposa comportada, a funcionária discreta, a mulher que não causava ondas. Mas agora eu não tinha mais motivos para me esconder. Lucas Mendonça acabava de cometer o maior erro da vida dele. E ele ia descobrir isso muito em breve. Liguei o carro. Saí do estacionamento. Fui para casa. Nossa casa, que em breve seria só minha, de acordo com os papéis que acabei de assinar. Que generoso da parte dele me deixar o apartamento que eu comprei com meu próprio dinheiro antes mesmo de nos casarmos. Passei o resto do dia organizando. Documentos, provas, e-mails, contratos, tudo o que eu precisaria para o que viria a seguir. Às 7 da noite recebi uma ligação de Carla. Não atendi. Ela mandou mensagem. Ana, eu sinto muito. Eu não sabia que ele ia fazer daquele jeito. Precisamos conversar. Deletei sem responder. Marina mandou mensagem também. Você está bem? Aquilo foi horrível. Estou aqui se precisar de alguém. Como se ela não tivesse sorrido. Como se não tivesse sido cúmplice. Bloqueei o número. Lucas não mandou nada. Claro que não. Provavelmente estava comemorando. Provavelmente já tinha levado Gabriela para jantar. Provavelmente estava se sentindo livre, poderoso, no controle. Deixei que pensasse isso, porque amanhã tudo mudaria. Dormi bem naquela noite. Surpreendentemente bem. Talvez porque, pela primeira vez em anos, eu não estava carregando o peso de um casamento que eu sabia, no fundo, que estava morrendo há tempos. Acordei às 6, tomei banho,
Vesti um vestido preto, não de luto, mas de poder. Sapatos de salto alto. Brincos de pérola que minha avó me deu. Maquiagem impecável. Olhei para meu reflexo no espelho. Hoje, eu disse para mim mesma. Lucas Mendonça descobre quem realmente mandava essa empresa. Cheguei ao escritório do meu tio às 8 em ponto. O prédio ficava no centro. Um edifício antigo, mas elegante, onde Henrique mantinha seu escritório particular de advocacia e consultoria. Eu tinha estado ali centenas de vezes ao longo dos anos, mas hoje parecia diferente. Hoje parecia o início de algo. A secretária me conduziu diretamente à sala dele. Henrique estava sentado atrás de sua mesa de carvalho maciço, lendo alguns documentos. Quando entrei, ele levantou os olhos. Ana, disse ele tirando os óculos. Sente-se. Sentei, cruzei as pernas. Esperei. Eu soube o que aconteceu ontem. Ele começou, sua voz calma, mas com uma corrente de raiva por baixo. Uma humilhação pública. Desrespeito absoluto. E tudo orquestrado por um homem que não tem a menor ideia de quem realmente salvou a empresa dele. Ele não sabe, confirmei. Nunca soube. E agora? Agora? Respondi, sentindo algo despertar dentro de mim, algo que estava adormecido há anos. Agora ele vai saber. E vai pagar por cada segundo daquela humilhação. Henrique sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um homem de negócios que acabou de ver uma oportunidade. Eu estava esperando você dizer isso, ele disse, pegando uma pasta. Porque tomei a liberdade de preparar algumas coisas. Ele abriu a pasta e espalhou documentos na mesa entre nós. Aqui está a estrutura acionária atual da Mendonça & Associados. Você possui 58% através de 3 fundos. Eu possuo 7% pessoalmente, como membro do conselho. Os outros 35% estão distribuídos entre investidores minoritários e funcionários com ações. Eu já sabia disso, mas olhei mesmo assim. Lucas, continuou Henrique, tecnicamente não possui ações. Ele é CEO porque você permitiu, porque o conselho, que eu controlo, o manteve lá. E os diretores? Roberto possui 2%, Marina, 1,5%, Juliano, 1%, Eduardo, 0,5%, Carla, 1%, Fernando, 0,5%. O resto são investidores externos que não se envolvem na operação diária. Então nenhum deles tem poder real, constatei. Nenhum. Mas eles têm lealdade a Lucas. E agora, aparentemente, lealdade a Gabriela também. Henrique fez uma careta ao mencionar o nome dela. O que você propõe? Ele se inclinou para a frente. Uma reunião extraordinária do conselho. Amanhã de manhã. Nós temos poder para isso. Como acionista majoritária, você pode convocar quando quiser. E como presidente do conselho, eu executo. E Lucas? Lucas será informado. Como CEO, ele tem direito de estar presente, mas ele não terá ideia do que está vindo. Henrique pausou. A menos que você queira avisá-lo. Pensei no sorriso de Gabriela, nas risadas abafadas, na frieza de Lucas, na humilhação pública. Não, respondi. Quero que seja surpresa. Como foi para mim? Perfeito. Henrique pegou outro documento. E quanto ao seu cargo? Ele disse que você foi demitida? Disse que Gabriela assumiria minha posição. Interessante, porque ele não tem autoridade para demitir você. Apenas o conselho pode fazer isso. E duvido muito que o conselho vote pela sua demissão. Eu sorri. Começava a entender o jogo. Então, tecnicamente ainda sou funcionária? Tecnicamente, você é muito mais que uma funcionária, Ana. Você é a dona. E amanhã, todo mundo vai saber disso. Passamos as próximas 3 horas planejando. Henrique já tinha tudo preparado. Claro que tinha. Ele não era o advogado corporativo mais respeitado de São Paulo à toa. Documentos, provas, estruturas, tudo legal, tudo irrefutável. Quando saí do escritório dele, já era quase meio-dia. Meu celular tinha 12 mensagens não lidas. Ignorei todas. Fui almoçar sozinha num restaurante que eu amava e Lucas odiava. Comi devagar, saboreando, pensando no que viria a seguir. À tarde, recebi uma ligação de um número que não conhecia. Atendi. Senhora Mendonça? Uma voz feminina, profissional. Sim, aqui é Patrícia, do RH da Mendonça & Associados. Estou ligando para informar que o senhor Lucas solicitou que a senhora entregue seus pertences pessoais até o fim do expediente de hoje. Entendo, respondi calma. E quem autorizou minha demissão? Silêncio do outro lado. Bem, o senhor Lucas é o CEO e o conselho aprovou isso? Eu não sei, senhora. Ele me pediu para ligar e... Patrícia, interrompi, gentil, mas firme. Você pode verificar meu contrato de trabalho?
E verificar quem tem autoridade para rescindir ele? Eu posso... Só um momento. Ouvi sons de digitação, papéis sendo folheados. E então, um silêncio longo. Senhora Mendonça. A voz de Patrícia voltou, agora mais cautelosa. Seu contrato especifica que apenas o Conselho de Administração pode rescindir sua posição. Não há assinatura do Conselho aqui. Apenas a solicitação do Sr. Lucas. Então não fui demitida? Tecnicamente? Não, senhora. Ótimo. Então nos vemos amanhã, Patrícia. Tenha um bom dia. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu celular tocou imediatamente. Lucas. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou de novo. Caixa postal. Mensagem de texto. Ana, precisamos conversar. Você não está cooperando com o RH. Não respondi. Outra mensagem. Você está sendo infantil. Seja profissional e entregue suas coisas. Bloqueei o número. Passou da hora de Lucas descobrir que ele não estava no controle que pensava estar. Voltei para casa. Passei o resto da tarde organizando documentos, verificando números, garantindo que tudo estava em ordem. Henrique me mandou a pauta da reunião do conselho por e-mail. Era simples, direta, devastadora. Às 8 da noite, meu tio ligou. Está tudo pronto. Todos os membros do conselho foram notificados da reunião extraordinária amanhã, às 9 horas. Lucas também foi notificado. Como ele reagiu? Segundo minha secretária, ele ficou confuso. Perguntou se era sobre a reestruturação que ele propôs. Ela disse que não poderia dar detalhes, apenas que sua presença era obrigatória. Perfeito. Ana, a voz de Henrique ficou séria. Você tem certeza disso? Uma vez que começarmos, não há volta. Tudo vai mudar. Pensei nisso. Pensei em Lucas me entregando papéis de divórcio numa sala cheia de pessoas. Pensei em Gabriela sorrindo. Pensei em 7 anos nas sombras. Eu tenho certeza, respondi. Mais do que nunca. Então vejo você amanhã. E Ana? Sim? Sua mãe ficaria orgulhosa. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Mas as palavras ficaram comigo. Minha mãe, que morreu quando eu tinha 23 anos, que sempre me ensinou a ser forte, a nunca deixar ninguém me diminuir, a ser inteligente, não apenas gentil. Eu tinha esquecido essas lições. Tinha deixado o amor, ou o que achei que era amor, me fazer pequena. Não mais. Dormi pouco naquela noite. Não por nervosismo, mas por antecipação. Como uma criança na véspera de Natal, só que em vez de presentes eu esperava por justiça. Acordei às 5. Tomei banho. Escolhi meu traje de guerra. Um conjunto de alfaiataria cinza escuro, quase preto. Sapatos Louboutin que estavam guardados há meses. Cabelo preso num coque baixo, impecável. Maquiagem neutra mais forte. Delineador, batom vermelho escuro. Olhei para meu reflexo. A mulher que olhava de volta não era a Ana Mendonça que tinha saído chorando daquela sala de reuniões 2 dias atrás. Era Ana Almeida. Meu nome de solteira, que eu tinha desistido quando casei. Que erro. Cheguei ao prédio da empresa às 8h30. Cedo. Proposital. A recepção ficou chocada de me ver. Senhora Mendonça! Camila gaguejou. Eu pensei... Ouvi muitas coisas também, Camila. Respondi sorrindo. Mas aqui estou. Subi direto para o 22º andar, onde ficava a sala do conselho. Henrique já estava lá, junto com 3 dos 5 membros do conselho, que não faziam parte da equipe executiva. Investidores externos. Pessoas que eu conhecia, que confiavam em mim. Bom dia, Ana. Todos me cumprimentaram. Sentei na minha cadeira. A cadeira que tecnicamente era minha por direito acionário, mas que eu nunca tinha ocupado. Sempre me sentava nas cadeiras para visitantes, para observadores. Não mais. 8h55. As portas se abriram. Lucas entrou, terno impecável, confiante. Ele parou quando me viu. Ana, o que você está fazendo aqui? Participando da reunião do conselho. Respondi, simples. Você não é membro do conselho. Não, concordei. Mas fui convocada, como você. Ele franziu a testa confuso, mas sentou em sua cadeira de costume, ao lado da minha. A ironia não passou despercebida. 8h59. Roberto, Marina, Juliano, Eduardo, Carla e Fernando entraram juntos. Eles pararam ao me ver. Houve trocas de olhares, sussurros. Pode sentar, pessoal, disse Henrique da cabeceira da mesa. Vamos começar. Todos se acomodaram. A tensão era palpável. 9 horas em ponto, Henrique bateu o martelo. Sim, ele tinha um martelo, porque era dramático assim.
Reunião extraordinária do Conselho de Administração da Mendonça e Associados, convocada em caráter de urgência. Todos os membros presentes. Vamos começar. Lucas se inclinou para a frente. Henrique, Lucas começou. O que está acontecendo? Por que essa reunião de última hora? Eu tenho a apresentação do projeto da rede de hotéis às 11 e... O projeto da rede de hotéis pode esperar. Henrique o interrompeu. Temos assuntos mais urgentes a tratar. Lucas olhou ao redor, visivelmente irritado. Seus olhos pararam em mim por um segundo antes de desviar. Está bem, disse ele ajeitando a gravata. Então vamos ao que interessa. Eu de fato queria propor algumas mudanças estruturais. Com a saída da Ana, eu nomeei Gabriela Fonseca como nova gerente de projetos especiais e... Lucas! Henrique o interrompeu novamente, sua voz cortante. Você não tem autoridade para demitir funcionários em cargos de gestão sem aprovação do conselho. Silêncio. Lucas piscou. Com todo respeito, Henrique, eu sou o CEO. Eu tenho autonomia para fazer mudanças na equipe conforme necessário para o bom funcionamento da empresa. Ah, você tem autonomia para contratar e demitir cargos júnior e médio, corrigiu Henrique. Mas Ana Mendonça ocupa um cargo estratégico. Requer aprovação do conselho. Está no regimento interno, seção 12, parágrafo 3. Quer que eu leia? A expressão de Lucas começou a mudar. A confiança dando lugar a algo mais parecido com irritação. Isso é um tecnicismo ridículo. Ana é minha esposa, ex-esposa. Ele se corrigiu rapidamente. Seria um conflito de interesses mantê-la aqui. Interessante você mencionar conflito de interesses. Henrique folheou alguns papéis na sua frente. Porque isso nos traz ao primeiro item da pauta. A nomeação de Gabriela Fonseca como gerente. Roberto se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Gabriela é extremamente qualificada, Lucas disse defensivo. Ela tem MBA em gestão empresarial, experiência em consultoria, e nos últimos 6 meses demonstrou capacidade excepcional de... Nos últimos 6 meses, Henrique o interrompeu pela 3ª vez. Ela demonstrou capacidade excepcional de se relacionar com o CEO casado. É isso que você estava dizendo? O clima na sala congelou. Lucas ficou vermelho. Isso é um ataque pessoal completamente inapropriado para uma reunião de conselho. Minha vida pessoal não tem nada a ver com... Tem tudo a ver. Uma das investidoras externas, doutora Beatriz Campos, falou pela primeira vez. Ela era uma mulher de 60 anos, cabelo grisalho curto, expressão severa. Quando você promove sua amante, criando uma situação de assédio moral para sua esposa no ambiente de trabalho, isso deixa de ser pessoal e vira institucional. Expõe a empresa a processos trabalhistas. Não houve assédio moral, Lucas contra-argumentou. Ana foi tratada com total profissionalismo. Eu ri. Não pude evitar. Foi uma risada curta, seca. Todos olharam para mim. Desculpa, disse sem parecer nem um pouco arrependida. É que total profissionalismo é uma descrição interessante para me entregar papéis de divórcio numa sala de reuniões cheia de subordinados enquanto sua amante sorria ao seu lado. Você assinou? Lucas retrucou, irritado. Ninguém te forçou. Verdade. Concordei. Assinei. Porque percebi que nosso casamento era uma mentira. Mas isso não torna o que você fez menos ridículo. Ou menos passível de processo. Você não vai me processar, ele disse confiante demais. Eu apenas sorri. Henrique bateu o martelo. Vamos manter o foco. Lucas, a promoção de Gabriela Fonseca está suspensa até segunda análise. O conselho vai revisar suas qualificações adequadamente. Você não pode fazer isso. Lucas estava ficando agitado agora. Eu sou o CEO. Decisões de RH são minhas. Decisões de RH de baixo e médio escalão são suas, corrigiu o Dr. Alberto Mendes, outro investidor externo. Cargos gerenciais e acima requerem nossa aprovação. Sempre foi assim. Isso nunca foi aplicado antes, porque você nunca tinha tentado promover sua amante antes, doutora Beatriz disse sem rodeios. Lucas bateu a mão na mesa. Chega, isso é absurdo. Vocês estão todos se voltando contra mim por causa dela? Ele apontou para mim. Por causa de uma funcionária medíocre que só tinha cargo porque era minha esposa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique se inclinou para trás em sua cadeira, um sorriso pequeno nos lábios. Funcionária medíocre, repetiu como se saboreando as palavras. Isso nos leva perfeitamente ao segundo item da pauta. Ele pegou uma pasta grossa e a abriu. Lucas, você pode nos dizer quando exatamente a Mendonça em Associados saiu de uma dívida de 18 milhões para lucro no primeiro trimestre? Lucas franziu a testa, confuso com a mudança de assunto. Isso foi 8 anos atrás, logo depois que meu pai faleceu.
Eu assumi e reestruturei completamente a operação. Você reestruturou, Henrique repetiu. Sozinho? Tive ajuda de consultores, claro. Mas a visão estratégica foi minha. E esses consultores? Henrique continuou. Você se lembra o nome da firma? Era... Lucas pausou. Almeida Consultoria, eu acho. Por quê? Almeida Consultoria. Henrique escreveu no quadro branco atrás dele. E você se lembra quem era o consultor principal designado para seu caso? Não me lembro do nome. Faz 8 anos. Ana Almeida. Eu disse suave. O nome era Ana Almeida. Lucas me olhou. Você? Você era a consultora? Eu era a dona da firma de consultoria. Corrigi. Eram 3 funcionários, todos trabalhando para mim. Vi a confusão se espalhando pelo rosto dele. Mas... nós nos conhecemos numa festa. Você disse que trabalhava com recuperação de empresas. E trabalhava. Trabalho? Afirmei. Você me contou sobre os problemas da empresa. Eu me ofereci para ajudar. Você aceitou. Passei 5 meses analisando tudo, elaborando um plano de recuperação. Eu me lembro disso. Lucas disse lentamente. Você apresentou o plano. Foi brilhante. Me ajudou a implementar tudo. Não exatamente, Henrique interveio. Ana não apenas apresentou o plano. Ela o financiou. Lucas piscou. O quê? Henrique espalhou documentos pela mesa. 8 anos atrás, quando a Mendonça e Associados estava afundando, 3 fundos de investimento adquiriram participação majoritária na empresa. PIA Almeida Capital, Holding Estrela Consultoria e Fundo Crescimento Brasil. Você se lembra deles? Vagamente, Lucas admitiu. Eram investidores silenciosos. Nunca interferiram. Nunca interferiram porque não precisavam. Henrique continuou. A empresa estava indo bem. Mas você sabe quem controla esses 3 fundos? Ele virou 3 documentos para que todos pudessem ver. PIA Almeida Capital, proprietária majoritária, Ana Almeida Mendonça. Holding Estrela Consultoria, proprietária majoritária, Ana Almeida Mendonça. Fundo Crescimento Brasil, proprietária majoritária, Ana Almeida Mendonça. O sangue fugiu do rosto de Lucas. Isso é... Não, isso não está certo. Está completamente certo, confirmou o Dr. Alberto. Eu pessoalmente auditei essas contas. Ana possui 58% das ações desta empresa. Você, Lucas, tecnicamente não possui nenhuma. Mas meu pai fundou esta empresa. É o nome da minha família na porta. E seu pai a deixou para você, concordou Henrique. Junto com 18 milhões em dívidas. Você teria perdido tudo se Ana não tivesse intervindo. Lucas estava branco agora. Ele olhou para mim e pela primeira vez vi medo em seus olhos. Você me enganou. Desde o início. Eu te salvei. Corrigi, minha voz calma. Você estava desesperado. Estava prestes a perder a empresa do seu avô, do seu pai. Eu te dei uma solução. Investi meu próprio dinheiro, meu próprio tempo. Reconstruí tudo do zero. Mas você nunca me contou que era dona, porque você nunca perguntou. Respondi simplesmente. E porque, honestamente, eu achei que não importava. Achei que éramos um time. Achei que estávamos construindo algo juntos. Isso é fraude. Lucas se levantou. Isso é manipulação. Você se casou comigo para ter acesso à empresa. Doutora Beatriz soltou um som de desaprovação. Sente-se, Lucas. Você está fazendo o papel de idiota. Eu não vou... Sente. Se... Ela repetiu mais firme. Ele se sentou, mas estava tremendo de raiva. Henrique continuou, implacável. Ana não cometeu fraude. Todos os investimentos foram legais, documentados, aprovados. Ela não se casou com você pela empresa. Ela já era dona. Se alguém aqui se casou por interesse, foi você. Como você ousa... Você se casou com a mulher que salvou sua empresa. Henrique enumerou nos dedos. Que te deu crédito por todo o sucesso. Que trabalhou nas sombras para te fazer parecer bom. E quando você se cansou dela quando encontrou alguém mais jovem, você a descartou da maneira mais humilhante possível. Na frente de testemunhas. Como se ela não valesse nada. O silêncio era absoluto. Roberto estava pálido. Marina olhava para a mesa. Carla tinha lágrimas nos olhos. E agora, Henrique continuou. Vamos ao terceiro item da pauta. Mudanças na estrutura executiva. Lucas engoliu seco. O que isso significa? Significa, disse doutora Beatriz, que este conselho perdeu a confiança na sua capacidade de liderar esta empresa de forma ética e profissional. Vocês não podem me demitir, Lucas disse, mas sua voz estava fraca. Eu construí essa empresa.
Ana construiu essa empresa. Dr. Alberto o corrigiu. Você foi o rosto dela. E fez um bom trabalho, admito. Mas seu julgamento recente demonstra falta de caráter e profissionalismo que não podemos ignorar. Então o quê? Vão me rebaixar? Me dar um aviso? Vamos te dar uma escolha, Henrique disse. Você pode renunciar ao cargo de CEO voluntariamente, com uma carta de recomendação decente e um pacote de indenização justo. Ou podemos te demitir por justa causa, baseado em conduta imprópria no ambiente de trabalho, conflito de interesses e criação de ambiente hostil. Lucas ficou em choque. Ambiente hostil? Você humilhou publicamente uma funcionária, listou doutora Beatriz. Promoveu sua amante criando claro conflito de interesses. Tentou demitir alguém sem autoridade para tal. E fez tudo isso na frente de testemunhas. Qualquer advogado trabalhista teria um dia de campo com isso. Lucas olhou para os diretores presentes. Roberto? Marina? Vocês vão deixar isso acontecer? Roberto limpou a garganta. Lucas, A gente não sabia. Sobre a Ana ser dona, eu digo. Nem eu. Marina acrescentou baixinho. Se soubéssemos... Se soubessem o quê? Lucas praticamente gritou. Teriam me avisado? Teriam ficado do meu lado? Teríamos te dito que você estava cometendo um erro terrível. Juliano falou, pela primeira vez. Cara, você humilhou sua esposa. Na frente de todo mundo. Isso foi desumano. Ela está bem, Lucas disse, gesticulando na minha direção. Olha para ela. Sentada aí, toda composta, revelando que foi uma mentirosa esse tempo todo. Eu nunca menti. Respondi, ainda calma. Apenas nunca corrigi suas suposições. Você assumiu que salvou a empresa. Assumiu que era o dono. Assumiu que eu estava aqui porque era sua esposa. Eu deixei você assumir porque te amava. Porque achei que não importava quem tinha o crédito. Isso é mentir por omissão. Talvez, concordei. Mas você sabe o que é mentira direta? Dizer que ia trabalhar até tarde quando estava com Gabriela. Dizer que aquelas viagens de negócios eram sobre clientes quando eram fins de semana com ela. Dizer, eu te amo todas as manhãs enquanto planejava como se livrar de mim. A sala ficou em silêncio. Lucas não tinha resposta para isso. Henrique bateu o martelo. Lucas Mendonça, qual é sua decisão? Renuncia ou é demitido? Vocês não podem fazer isso. Lucas tentou novamente, mas a convicção tinha ido embora. Eu vou processar. Você vai perder, Dr. Alberto disse. Nós temos os melhores advogados de São Paulo. E toda a documentação necessária. Não faça isso ficar feio, rapaz. Você ainda pode sair daqui com sua dignidade intacta. Lucas olhou ao redor da sala, procurando por aliados. Não encontrou nenhum. Até os diretores que tinham rido 2 dias atrás estavam evitando seu olhar. Eu preciso de tempo para pensar, ele finalmente disse. Você tem até o fim do dia, Henrique respondeu. 5 da tarde. Ou você entrega uma carta de renúncia, ou nós começamos o processo de demissão por justa causa amanhã de manhã. E quanto a Gabriela? Carla perguntou timidamente. Gabriela Fonseca será realocada para um cargo condizente com sua experiência real. Doutora Beatriz respondeu. Que seria analista júnior, acredito. Isso é um rebaixamento. Lucas protestou. Isso é correção de uma promoção indevida. Ela corrigiu. Ela tem 6 meses de experiência aqui. Não está qualificada para gerência. Se ela quiser questionar isso, pode procurar o RH. Lucas se levantou abruptamente. Isso não acabou, ele disse, olhando para mim. Isso está longe de acabar, Ana. Para mim já acabou, respondi. Acabou terça-feira, quando você me entregou aqueles papéis. Isso aqui é só consequência. Ele saiu batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um suspiro longo de Roberto. Merda, ele disse. Nós realmente estragamos tudo, não foi? Sim, concordei, olhando para ele. Estragaram. Ana, eu juro, nós não sabíamos. Marina começou. Sobre você ser a dona. Sobre nada. Lucas disse que ia conversar com você sobre o divórcio. Não imaginamos que seria daquele jeito. Mas vocês riram. Lembrei. Minha voz ainda calma, mas com uma ponta de aço. Quando ele disse que Gabriela era mais competente. Quando me humilhou. Vocês riram. Foi nervosismo. Roberto tentou explicar. Foi crueldade. Cortei. E agora vocês vão ter que conviver com isso. Henrique bateu o martelo de novo. Se os diretores executivos puderem se retirar, o conselho precisa discutir assuntos adicionais. Eles saíram, um por um. Carla foi a última parando na porta. Ana,
Eu realmente sinto muito, ela disse, lágrimas escorrendo. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter... Mas não defendeu, respondi. Quando importava, quando eu precisava de você, você ficou quieta. E isso diz tudo o que eu preciso saber sobre nossa amizade. Ela saiu chorando. Quando a porta fechou, deixando apenas os membros do conselho, Dr. Alberto assobiou baixinho. Bem, isso foi intenso. E necessário. Doutora Beatriz adicionou, olhando para mim. Ana, sinto muito pelo que você passou, mas estou feliz que finalmente decidiu sair das sombras. Eu também, admiti. Levei tempo demais. E agora? Perguntou o Dr. Alberto. Precisamos de um CEO, temporariamente, pelo menos. Todos olharam para mim. Não, disse imediatamente. Eu não quero o cargo. Por que não? Henrique perguntou. Você é mais do que qualificada. Você praticamente comandou esta empresa nos bastidores por anos. Exatamente. Bastidores. Eu gosto de trabalhar assim. Estratégia, análise, estrutura. Não quero lidar com política corporativa e relações públicas o tempo todo. Então quem? Doutora Beatriz perguntou. Pensei por um momento. Juliano, sugeri. Ele é competente, respeitado, e tem a experiência operacional necessária, como CEO interino, pelo menos. Interessante, Henrique anotou. E você? Eu assumo como CEO, diretora de operações. Trabalho com Juliano, mas mantenho o controle estratégico. E seu cargo atual? Podemos promover alguém. Tem gente boa na equipe. Precisamos fazer tudo isso oficialmente, Dr. Alberto disse. Anúncio para a empresa, comunicado à imprensa. Eu cuido da parte jurídica, Henrique ofereceu. Ana, você vai precisar se reunir com o RH hoje, formalizar tudo. E quanto a... Você sabe. Doutora Beatriz fez um gesto vago. A situação conjugal? O divórcio está assinado, respondi. Só precisa ser registrado. Meu advogado está cuidando disso. Você contratou o advogado? Henrique perguntou surpreso. Ontem, confirmei. Logo depois da nossa reunião. Não sou idiota. Ele sorriu. Não, definitivamente não é. Passamos a próxima hora discutindo detalhes. Estrutura organizacional, comunicados, prazos. Quando saímos daquela sala, já era quase meio-dia. Fui direto para meu escritório, que tecnicamente ainda era meu, já que Lucas não tinha conseguido me demitir de fato. Sentei na minha cadeira, olhei para a vista da cidade através da janela. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Espero que esteja feliz. Você destruiu tudo. Não respondi. Bloqueei o número. Provavelmente era Lucas. Outra mensagem, dessa vez de Gabriela. Isso não é justo. Eu trabalhei duro para essa promoção. Respondi dessa vez. Você trabalhou duro na cama do chefe. Não é a mesma coisa. E se entrar em contato comigo de novo, vou adicionar assédio ao seu dossiê. Bloqueei o número dela também. Patrícia do RH bateu na porta por volta das 2. Senhora Mendonça, ou... Desculpa, eu não sei como chamar agora que... Ana está bom, disse, gesticulando para ela entrar. O divórcio vai ser finalizado em breve de qualquer forma. Certo. Ana, então... Ela se sentou com uma pasta cheia de papéis. O conselho me informou das mudanças. Você vai precisar assinar novos contratos, documentação de promoção, acordos de confidencialidade atualizados. Passamos 2 horas nisso, assinando, inicializando, formalizando. Quando ela finalmente saiu, eu estava exausta. Mas era uma exaustão boa, produtiva. Meu celular tocou. Henrique. Lucas acabou de entregar a carta de renúncia. Ele informou. Efetiva imediatamente. Ele disse algo? Pediu para falar com você. Não. Foi o que imaginei. Disse a ele que você estava indisponível. Ele saiu há 10 minutos. Levou alguns pertences pessoais. Segurança o escoltou. Então era isso. Acabou. Lucas Mendonça não trabalhava mais na empresa que carregava o nome da família dele. A empresa que ele achava que tinha salvado. A empresa que era, na verdade, minha. Como ele estava? Perguntei. Não porque me importasse, mas porque era curioso. Destruído. Henrique respondeu sem rodeios. Chorou na frente da segurança. Não foi digno. Parte de mim, uma parte pequena, estúpida, sentiu pena. Mas então, lembrei do sorriso de Gabriela, das risadas na sala, da frieza dele quando me entregou aqueles papéis. A pena evaporou. Ótimo, disse. E os diretores? Estão em choque. Roberto tentou conversar com Lucas antes dele sair. Foi ignorado.
Marina está no banheiro chorando, segundo ouvi. Os outros estão tentando processar tudo. Bom, que processem, respondi. Amanhã vamos ter uma reunião geral. Anunciar as mudanças oficialmente. Você tem certeza que está pronta para isso? Mais do que nunca. Quando desliguei, olhei ao redor do meu escritório. Pequeno, comparado ao de Lucas. Sem vista panorâmica. Sem os móveis de designer. Mas era meu. De verdade, meu. Não porque eu me casei com alguém. Não porque alguém me deu. Mas porque eu construí isso. Com meu próprio suor, meu próprio dinheiro, minha própria inteligência. E amanhã, todo mundo ia saber. Fui para casa cedo naquele dia. Passei pela recepção, onde Camila me olhou com uma mistura de medo e admiração. Boa tarde, senhorita Almeida. Ela disse, testando meu nome de solteira. Sorri. Boa tarde, Camila. No elevador, encontrei Fernando, o diretor de TI. Ana. Ele começou desconfortável. Sobre essa semana... Você tem família, Fernando? Perguntei. Tenho. Esposa e 2 filhos. E se sua esposa te humilhasse publicamente? Você ia querer que seus amigos ficassem quietos assistindo? Ele engoliu seco. Não. Então você entende por que estou desapontada. As portas do elevador se abriram. Saí sem olhar para trás. Em casa, tirei o terno, coloquei roupas confortáveis, pedi comida. Sentei no sofá. Meu sofá, no meu apartamento, que Lucas tinha tão generosamente me deixado ficar. Como se fosse escolha dele. Comi devagar, saboreando. Assisti a um filme ruim. Tomei vinho. Deixei minha mente vagar. Pensava que me sentiria triunfante. Vitoriosa, poderosa. Mas principalmente me sentia cansada. E um pouco triste. Não por Lucas. Que se dane, Lucas. Mas por tudo que eu tinha investido naquele casamento. 7 anos acreditando em algo que aparentemente era unilateral. 7 anos fazendo-me pequena para que ele se sentisse grande. Que desperdício. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Henrique. Orgulhoso de você, sobrinha. Sua mãe estaria também. Sorri. Lágrimas picando nos olhos. Outra mensagem, dessa vez de um número que eu não esperava. Juliano. Ana, soube da promoção. Obrigado pela confiança. Prometo não te decepcionar. E para constar, o que Lucas fez foi imperdoável. Devia ter dito isso antes. Respondi. Obrigada, Juliano. Nos vemos amanhã. Ele respondeu imediatamente. Nos vemos. E só para você saber, metade da empresa está do seu lado. A outra metade está com medo de você. É uma boa combinação para uma líder. Ri. De verdade, ri. Dormi bem aquela noite. Melhor do que tinha dormido em meses. Talvez anos. Acordei às 6, já com um plano formado na mente. Tomei banho. Me vesti. Outro conjunto poderoso, dessa vez em azul marinho. Prendi o cabelo. Maquiagem impecável. Cheguei no escritório às 7h30. O prédio ainda estava vazio. Subi para o 22º andar, para o escritório que tinha sido de Lucas. A porta estava aberta. Segurança já tinha removido pertences pessoais dele. Restava apenas móveis e alguns arquivos corporativos. Entrei. Sentei na cadeira dele. Não dele. Na cadeira do CEO. Olhei pela janela para a cidade acordando. São Paulo. Minha cidade. Minha empresa. Minha vida. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Às 9 em ponto, todos os funcionários foram convocados para o auditório principal. 230 pessoas. Todo mundo curioso, nervoso, especulando. Entrei pela porta lateral com Henrique, Juliano e o resto do conselho. O burburinho parou. Subi no palco. Fiquei atrás do pódio. Olhei para todas aquelas caras. Algumas conhecidas, algumas não. Vi Roberto, Marina, Carla, Eduardo, Fernando. Todos na primeira fileira, como sempre. Vi Gabriela no fundo, braços cruzados, expressão azeda. Vi Camila da recepção, Patrícia do RH. Dezenas de outras pessoas que eu conhecia, que trabalhavam comigo há anos, mas nunca realmente me viram. Respirei fundo. Bom dia a todos, comecei. Meu nome é Ana Almeida Mendonça. Alguns de vocês me conhecem como coordenadora de projetos especiais. Outros como a esposa do Lucas. Ex-esposa, para ser precisa. Algumas risadas nervosas. Mas hoje estou aqui numa capacidade diferente. Continuei. Como diretora de operações da Mendonça em Associados. E mais importante, como acionista majoritária desta empresa. Silêncio absoluto. Eu sei que muitos de vocês estão confusos. Alguns ouviram rumores.
Outros estão tentando entender como isso aconteceu tão rápido. Então vou ser clara e direta. Eu sou proprietária de 58% das ações desta empresa. Sempre fui. Desde o início. Murmurinhos começaram a se espalhar. 8 anos atrás, quando a Mendonça e Associados estava à beira da falência, eu investi meu próprio capital para salvá-la. Reestruturei a dívida, reorganizei as operações, trouxe novos clientes. E sim, coloquei Lucas Mendonça como CEO, porque achei que seria melhor para todos. Fiz uma pausa. Eu estava errada. Mais murmúrios. Lucas renunciou ontem. Decisão dele. Embora encorajada pelo conselho após certas escolhas profissionais questionáveis, olhei brevemente para Gabriela. Juliano Ferraz assume como CEO interino. Eu assumo como COO. E vamos trabalhar juntos para levar esta empresa para o próximo nível. Alguém levantou a mão. Marcos, do financeiro. Pergunta? Permiti. Por que esconder? Ele perguntou. Se você era a dona, por que não assumir desde o início? Boa pergunta. Porque eu amava meu marido. Respondi, honesta. E achei que não importava quem tinha o crédito, desde que estivéssemos construindo algo juntos. Achei que estava protegendo o ego dele. Achei que estava sendo uma boa esposa. Pausa. Eu estava errada sobre muita coisa, mas principalmente sobre quanto de mim mesma eu estava disposta a sacrificar por alguém que, no final das contas, não me valorizava. O silêncio era denso agora. Podia sentir a empatia vindo de alguns, desconforto de outros. Então vamos ser claros sobre uma coisa. Continuei, minha voz ficando mais firme. Eu não estou aqui por vingança. Não estou aqui porque quero humilhar ninguém. Estou aqui porque esta é a minha empresa. Sempre foi. E chegou a hora de eu parar de fingir que não é. Olhei diretamente para os diretores na primeira fileira. Algumas pessoas nesta sala fizeram escolhas ruins essa semana. Riram quando deveriam ter defendido. Ficaram quietas quando deveriam ter falado. Isso vai ter consequências. Roberto ficou pálido. Mas, acrescentei, não sou vingativa. Sou justa. Então aqui está o que vai acontecer. Todos vão ter a chance de provar seu valor. De verdade, baseado em mérito, não em política ou quem é amigo de quem. Se você é bom no que faz, vai prosperar. Se não é, vai precisar melhorar ou sair. Bati de leve no pódio. Perguntas? Várias mãos se levantaram. A empresa vai mudar de nome? Alguém perguntou. Não. Mendonça e Associados tem história, tem reputação. Não vou jogar isso fora por questões pessoais. E a Gabriela? Outro perguntou. Gabriela se encolheu no fundo do auditório. Gabriela Fonseca foi promovida indevidamente para um cargo para o qual não tem qualificação. Respondi, profissional. Ela será realocada para analista júnior, que é o cargo apropriado para alguém com 6 meses de experiência. Se ela quiser crescer na empresa, terá que fazer como todo mundo. Trabalhar, aprender, merecer. Isso é injusto. Gabriela gritou do fundo. Eu fiz tudo o que me pediram, trabalhei noites e fins de semana. Olhei para ela. 230 pessoas olharam também. Gabriela, você dormiu com um homem casado para conseguir uma promoção, disse, sem rodeios. Isso não é trabalhar. Isso é manipulação. E se você quer mesmo questionar isso, podemos marcar uma reunião com RH e jurídico para discutir as implicações éticas da sua dedicação. Ela ficou vermelha, depois branca. Sentou-se sem dizer mais nada. Outras perguntas? Camila levantou a mão timidamente. Sim, Camila. Só queria dizer, sua voz tremeu, que eu acho a senhora muito corajosa. E que muita gente aqui acha também. Houve aplausos. Começou com algumas pessoas, depois se espalhou. Não era todo mundo. Roberto, Marina e alguns outros ficaram quietos. Mas era mais da metade do auditório. Eu não tinha esperado por isso. Senti algo quente no peito. Obrigada, disse, e minha voz quase falhou. Engoli as emoções. Obrigada. Mas coragem não é o que importa aqui. Resultados importam. E vamos ter resultados. Olhei para Juliano, que estava ao meu lado. Juliano vai falar sobre as mudanças operacionais. Eu vou falar sobre a nova estrutura estratégica. E depois, todos voltam ao trabalho. Temos uma empresa para tocar. Passei o microfone para Juliano. Ele falou por 20 minutos sobre reorganização de departamentos, novos processos, expectativas. Era bom, conciso, profissional. Quando foi minha vez de novo, apresentei a visão estratégica para os próximos 6 meses. Expansão para o Sul. O projeto que Lucas estava trabalhando, mas que eu tinha escrito 80% do plano. Novos contratos internacionais. Reestruturação digital.
Tudo que eu vinha pensando há meses, mas nunca tinha voz para implementar. Agora tinha. A reunião terminou às 11. As pessoas saíram lentamente, conversando em grupos pequenos. Alguns vieram falar comigo. Palavras de apoio, perguntas sobre detalhes, pedidos de reuniões individuais. Gabriela saiu rapidamente, sem olhar para ninguém. Roberto se aproximou, hesitante. Ana, precisamos conversar? Você tem sua reunião trimestral com o conselho na próxima semana, respondi formal. Sugiro que você prepare bem seus números. Vão ser examinados muito mais cuidadosamente do que antes. Sobre terça-feira? Não, cortei. Não vamos falar sobre terça-feira. O que foi feito, foi feito. Agora você tem que decidir que tipo de diretor você quer ser daqui pra frente. Ele acenou e saiu, ombros caídos. Marina veio em seguida, olhos vermelhos. Eu realmente não sabia, Ana. Sobre nada. Lucas me disse que vocês tinham conversado, que era amigável. Marina, suspirei. Mesmo que fosse amigável, você achou apropriado rir quando ele disse que outra mulher era mais competente que eu? Não. Deus, não. Eu estava nervosa, não sabia como reagir e escolheu rir, completei. Escolhas têm consequências, Marina. Você vai continuar como diretora de marketing. Mas nossa amizade, isso vai levar tempo para reconstruir. Se é que vai. Ela saiu chorando. Carla foi a última. Eu não tenho desculpas, disse direto. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter dito alguma coisa. Eu era sua madrinha de casamento, pelo amor de Deus. Era, concordei. Passado. Você pode me perdoar? Olhei para ela. 7 anos de amizade. Centenas de almoços, confidências, risadas. E em um momento que importava, ela ficou quieta. Não sei, respondi, honesta. Pergunte de novo daqui a 6 meses. Ela acenou e saiu. Quando finalmente fiquei sozinha no auditório vazio, me sentei numa das cadeiras da primeira fileira. Henrique entrou pela porta lateral. Você se saiu muito bem, disse ele sentando ao meu lado. Não achei que ia ser tão difícil, admiti. Falar na frente de todo mundo, colocar tudo para fora. Mas você fez. E agora eles sabem quem você realmente é. Alguns vão me odiar por isso. Provavelmente. Mas os que importam vão te respeitar. Ficamos sentados em silêncio por um momento. Lucas tentou me ligar 5 vezes ontem à noite. Henrique comentou. Bloqueei o número. Bom, ele vai tentar entrar em contato com você eventualmente. Eu sei. E vou ignorá-lo. E se ele aparecer aqui? Segurança tem ordens de não deixá-lo entrar, respondi. Ele não trabalha mais aqui. Não tem mais acesso. Henrique sorriu. Você pensou em tudo. Tive 8 anos de prática pensando em tudo, lembrei. Só que antes era para protegê-lo. Agora é para me proteger. Passei o resto do dia em reuniões. Com RH, finalizando contratos. Com financeiro, revisando orçamentos. Com jurídico, garantindo que tudo estava blindado legalmente. Com Juliano alinhando visão e estratégia. Às 6 da tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Ana Mendonça, disse profissional. Ana, é o Lucas. A voz dele estava rouca. Tinha chorado. Por favor, não desligue. Quase desliguei por reflexo. Mas curiosidade venceu. O que você quer? Conversar? Precisamos conversar sobre tudo isso. Sobre nós, sobre a empresa. Não existe nós, Lucas. Você deixou isso bem claro terça-feira. Eu cometi um erro. Ele disse rápido. Um erro terrível. Eu não estava pensando direito. Estava confuso. Você estava confuso há 6 meses? Perguntei sarcástica. Quando começou a dormir com Gabriela? Isso foi uma coisa que aconteceu. Não significou nada. Significou o suficiente para você pedir divórcio e me humilhar publicamente. Eu sei! Ele quase gritou. Eu sei. E eu sinto muito. Deus, Ana, eu sinto muito. Eu estraguei tudo. Mas podemos consertar. Podemos... Não podemos... Lucas, cortei. Você me viu como descartável. Como substituível. E quando se cansou de mim, me jogou fora da forma mais cruel possível. Não existe conserto para isso. Eu ainda te amo. Ri. Não pude evitar. Não, você não ama. Você ama a ideia de mim. Ama o que eu fazia por você. Mas me amar, a pessoa real, você nunca amou. Se amasse, nunca teria feito o que fez. E a empresa? Você vai realmente me tirar de tudo que eu construí? Você não construiu nada, Lucas. Respondi cansada. Eu construí. Com meu dinheiro, meu trabalho, minha visão. Você foi o rosto.
E um bom rosto, admito. Mas rosto não é fundamento. Não é estrutura. Não é dono. Minha família... Sua família fundou a empresa, sim. E você a quase destruiu. Eu a salvei. E agora vou continuar fazendo crescer, mas sem você. Ana, por favor. Não me ligue de novo, Lucas. Nossos advogados vão tratar do divórcio. Qualquer assunto relacionado à empresa passa pelo conselho. Você e eu? Acabou. Completamente. Desliguei. Bloqueei o número. Sentei na minha cadeira, mãos tremendo levemente. Não de medo ou tristeza. De raiva contida. Como ele se atrevia a ligar, a pedir uma segunda chance, como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse simplesmente esquecer Gabriela sorrindo ao lado dele. Os papéis de divórcio, a humilhação. Meu celular vibrou. Mensagem de um número que eu não conhecia, mas reconheci como sendo de Gabriela de alguma forma. Você é uma vadia amarga que não consegue aceitar que ele me escolheu. Espero que seja feliz sozinha com seu dinheiro. Capturei a tela. Encaminhei para o RH com a nota. Assédio de funcionária. Adicionar ao dossiê. Bloqueei o número. 2 minutos depois, Patrícia me ligou. Ana, acabei de receber... Isso é sério. Muito. E se ela entrar em contato comigo de novo, ou com qualquer outra funcionária de forma hostil, quero medidas disciplinares. Entendido. Vou conversar com ela amanhã de manhã. Desliguei. Olhei pela janela. A cidade estava linda ao pôr do sol. Luzes começando a se acender. Minha cidade. Minha empresa. Minha vida. E pela primeira vez, verdadeiramente minha. Fui para casa às 7. No caminho, parei no supermercado. Comprei ingredientes para cozinhar. Algo que não fazia há meses, porque Lucas sempre preferia pedir delivery ou ir a restaurantes. Fiz um risoto, devagar, saboreando o processo. Abri uma garrafa de vinho tinto caro que tinha guardado para ocasião especial. Esta era a ocasião especial. Minha libertação. Jantei sozinha, mas não me senti sozinha. Me senti... em paz. Às 9, meu celular tocou. Henrique. Você viu as notícias? Não, por quê? Lucas deu uma entrevista. Para aquele blog de negócios que cobre startups e empresas em crescimento. Meu estômago afundou. O que ele disse? Que renunciou por diferenças irreconciliáveis com o conselho e que está explorando novas oportunidades. Nada sobre o divórcio, nada sobre... bem, sobre a verdade. Então ele está protegendo sua imagem. Como sempre. Henrique suspirou. Mas tem mais. Ele insinuou que a empresa está em transição difícil e que sem liderança forte o futuro é incerto. Ele está tentando assustar investidores. Ou clientes, ou ambos. Fechei os olhos. Respirei fundo. Então vamos dar nossa própria entrevista. Amanhã. Eu, você e Juliano. Vamos ser transparentes sobre a transição, sobre a estrutura acionária, sobre tudo. Você tem certeza? Tornar público que você é a dona pode trazer atenção indesejada. Que venha, respondi. Cansei de esconder. Se Lucas quer jogar sujo, vamos jogar limpo e ganhar mesmo assim. Vou arranjar, Henrique disse. Conhece aquela jornalista da Exame, Beatriz Correia? Ela é justa. Faz uma pesquisa decente. Perfeita. Marca para amanhã à tarde. Desliguei e abri meu laptop. Procurei o blog que Henrique mencionou. Lá estava, publicado há 2 horas. Lucas Mendonça deixa a empresa da família após diferenças com o conselho. Li a entrevista. Era sutil, mas venenosa. Lucas se pintava como vítima de política corporativa e mudanças de visão. Mencionava seus anos de dedicação e sacrifícios pessoais. Nenhuma menção a mim, nenhuma menção à verdade. Típico. Os comentários eram variados. Alguns apoiavam Lucas, dizendo que conselhos podem ser tirânicos. Outros questionavam a história, achando que tinha mais coisa. Um comentário me chamou a atenção. Curioso que ele renuncia logo depois de pedir divórcio. Coincidência? Então as pessoas já estavam conectando os pontos. Fui dormir tarde, mente acelerada, planejando a entrevista, pensando em como contar a história de forma que fosse verdadeira, mas não parecesse vingança. Acordei às 5h30. Academia. Algo que eu tinha abandonado nos últimos meses porque estava sempre ocupada demais. Corri na esteira até minhas pernas gritarem, depois fiz yoga até minha mente acalmar. Cheguei no escritório às 8. Juliano já estava lá, parecendo nervoso. Entrevista hoje. Ele disse como se eu pudesse ter esquecido. Vamos ficar bem. Assegurei. Só seja honesto. Seja você mesmo. Fácil falar. Ele murmurou. Passamos a manhã preparando.
Henrique chegou às 10 com Beatriz Correia, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo cacheado curto, olhos perspicazes. Ana Mendonça! Ela me cumprimentou, apertando minha mão firmemente. Ou deveria dizer Almeida. Mendonça ainda, por enquanto, respondi. Mas Almeida em breve. Interessante. Ela puxou um gravador. Então, vamos conversar sobre como você, uma coordenadora de projetos, se tornou dona de uma empresa multimilionária da noite para o dia? Sorri. Na verdade, levou 8 anos. E eu nunca fui apenas coordenadora. A entrevista durou 2 horas. Contei tudo. A falência iminente da empresa quando conheci Lucas. Minha consultoria. Os investimentos. A decisão de manter tudo silencioso. O casamento. Os anos trabalhando nas sombras. E então, a traição. O divórcio público. A revelação. Beatriz fazia perguntas afiadas, mais justas. Por que esconder por tanto tempo? Porque amava meu marido e achei que estava fazendo a coisa certa. Respondi honesta. Em retrospecto, estava me fazendo pequena. Mas a gente aprende. E agora? Isso não é vingança? Vingança seria destruir a empresa só para feri-lo, respondi. Eu estou assumindo o controle porque sempre foi meu. E porque posso fazer um trabalho melhor agora, sem ter que proteger o ego de alguém. Lucas diz que a empresa enfrenta tempos incertos sem ele. Lucas pode dizer o que quiser. Juliano interveio. Os números não mentem. Nosso último trimestre foi recorde. Temos contratos fechados para os próximos 6 meses. A transição está sendo suave porque Ana já estava comandando bastante coisa nos bastidores. E a parte pessoal? Beatriz perguntou. A amante, a humilhação pública. Isso não é parte da história? Hesitei. Henrique me olhou, deixando a decisão comigo. É parte da história, confirmei. Mas não é a parte importante. A parte importante é que uma mulher construiu uma empresa, foi invisibilizada por anos, e agora está reivindicando o que sempre foi dela. O drama pessoal é só contexto. Contexto dramático, Beatriz observou. Sem dúvida, concordei. Mas não vou alimentar fofoca. Não vou entrar em detalhes sórdidos. O que importa é, eu sou a dona, sempre fui. E agora vou liderar abertamente. Beatriz sorriu. Essa vai ser uma matéria e tanto. A entrevista foi publicada 2 dias depois. Capa da versão online da Exame. A mulher por trás da Mendonça em Associados. Como Ana Almeida construiu um império nas sombras. Era justo. Era honesto. Mencionava Lucas, mas não o pintava como vilão. Apenas como alguém que não sabia toda a história. Mencionava o divórcio vagamente, sem detalhes. E colocava a luz em mim. No meu trabalho, minha visão, minha liderança. Os comentários explodiram. Milhares deles. Finalmente uma história de mulher que não é sobre ser vítima, mas sobre ser poderosa. Ela escondeu por anos? Isso é manipulação. Ele traiu e ainda tentou humilhar ela publicamente? Karma is a bitch. Investidores, cuidado. Mudança de liderança sempre é arriscada. Essa mulher é um gênio. Salvou a empresa e nem levou crédito. Ele deve estar morrendo agora que todo mundo sabe a verdade. Esse último comentário me fez sorrir um pouco. Dentro da empresa, a reação foi mista. Alguns funcionários me tratavam com novo respeito, quase reverência. Outros eram mais cautelosos, como se tivessem medo de mim. Gabriela pediu demissão 3 dias depois da entrevista. Patrícia me informou que ela havia encontrado uma posição em outra empresa, começando imediatamente. Ela disse algo? Perguntei. Chamou você de alguns nomes que não vou repetir. Patrícia respondeu seca. Mas basicamente, ela percebeu que não tinha futuro aqui. Esperta, afinal de contas. Roberto, Marina e Carla ainda estavam na empresa, mas nossa dinâmica tinha mudado completamente. Reuniões eram formais, conversas eram profissionais. Não havia mais almoços casuais ou piadas internas. Era solitário às vezes, mas era necessário. Fernando me procurou uma semana depois da entrevista. Ana, posso falar com você? Claro, gesticulei para a cadeira. Ele sentou, parecendo desconfortável. Eu queria pedir desculpas, de verdade, pelo que aconteceu naquela sala. Eu deveria ter dito alguma coisa, deveria ter... Fernando, interrompi gentil. Você tem filhos, certo? 2. Gêmeos de 7 anos. E se você visse outra criança sendo intimidada na frente deles, você ia querer que eles defendessem ou ficassem quietos? Ele engoliu seco. Defender. Então você sabe o que fazer diferente na próxima vez. Vai ter próxima vez? Para mim, quero dizer. Aqui. Depende de você, respondi. Seu trabalho em TI é excelente. Seus números são bons. Você é respeitado pela equipe.
O que aconteceu naquela sala foi uma falha de caráter, não de competência. Mas como eu conserto isso? Sendo melhor daqui para frente? Disse simples. Não tem atalho, só consistência. Ele acenou, claramente aliviado. Obrigado, Ana, por me dar uma chance. Todo mundo merece uma chance. Respondi. Só não merece duas. 2 semanas após a entrevista, recebi um e-mail inesperado, do advogado de Lucas. Cara, senhora Mendonça, meu cliente gostaria de contestar a divisão de bens conforme estipulado no acordo de divórcio. Ele acredita ter direito à compensação pelos anos de trabalho dedicados à empresa que, segundo alega, ajudou a construir. Li 3 vezes para ter certeza que estava entendendo corretamente. Lucas queria dinheiro, da empresa que ele quase destruiu, da empresa que eu salvei. Encaminhei para meu advogado com uma nota. Responda apropriadamente. Meu advogado, Dr. Marcelo Tavares, me ligou 1 hora depois. Isso é ridículo, ele disse. Ele assinou o acordo. Não tem base legal nenhuma para contestar agora. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas Lucas está desesperado. Ele perdeu tudo. Emprego, casamento, reputação. Está procurando onde conseguir dinheiro. E não vai conseguir do meu bolso. Vou responder dizendo que o acordo é final e qualquer contestação será defendida vigorosamente. Dr. Marcelo confirmou. Mas Ana, se prepare. Ele pode tentar tornar isso público, criar escândalo. Que tente. Respondi cansada. Já passei pelo pior. O resto é só barulho. Mas não era só barulho. Lucas realmente tentou criar escândalo. 1 semana depois, outro blog, menor, menos respeitável, publicou uma entrevista exclusiva com ele. Dessa vez, sem filtros. O título era sensacionalista. Ex-CEO alega ter sido vítima de golpe elaborado pela esposa. Ela me seduziu para roubar minha empresa. Li o artigo inteiro, cada palavra ridícula. Lucas alegava que eu havia planejado tudo desde o início, que o conheci propositalmente na festa. Que me aproximei dele só para ter acesso à empresa. Que manipulei ele para casar comigo enquanto secretamente comprava ações. Que o traí emocionalmente ao esconder minha verdadeira identidade. Era absurdo, era patético. Era tão obviamente falso que até os comentários eram céticos. Cara, você traiu sua esposa e agora está chorando porque ela era mais esperta que você? Isso não faz o menor sentido. Por que ela se casaria com você se já era dona? Homem humilhado tentando recuperar orgulho. Sad. Mas alguns acreditaram. Sempre tem quem acredite. Dr. Marcelo me ligou imediatamente. Você viu? Vi. Isso é difamação. Podemos processá-lo. Não, respondi, surpreendentemente calma. Deixa. Quanto mais ele fala, mais ridículo fica. Processar só daria mais atenção. Tem certeza? Absoluta. Lucas está se afogando e procurando alguém para puxar junto. Não vou dar a ele essa satisfação. Mas então as ligações começaram. Jornalistas querendo meu lado da história. Blogs querendo entrevistas. Até um programa de TV quis me convidar. Recusei todos. Em vez disso, postei uma declaração simples nas redes sociais da empresa. Há histórias e há fatos. Fato, investi meu próprio capital para salvar uma empresa falida. Fato, trabalhei anos para fazê-la prosperar. Fato, continuo trabalhando para torná-la ainda melhor. O resto é ruído. Curto, direto, dignificado. Teve 3 milhões de visualizações em 24 horas. Os comentários eram majoritariamente favoráveis. Muitas mulheres compartilhando suas próprias histórias de serem invisibilizadas no trabalho, de terem seus sucessos atribuídos a homens, de terem que escolher entre amor e reconhecimento. Era encorajador e triste, porque percebi que minha história não era única, era comum demais. Henrique apareceu no meu escritório naquela tarde. Você virou um ícone feminista, ele anunciou jogando um punhado de revistas na minha mesa. CEO silenciosa que tomou seu poder de volta. A vingança é dela. Empresária revela ser dona da empresa do ex. Como uma mulher construiu o império sem que ninguém soubesse. Ícone feminista. Repeti, cética. Eu só queria trabalhar em paz. Bem, agora você é símbolo. Ele se sentou. E Lucas está desesperado. Você sabe que ele tentou marcar reunião com investidores antigos da empresa? Sério? 2 me ligaram perguntando o que estava acontecendo. Lucas tentou convencê-los de que a empresa está instável, que você não tem experiência para liderar, que eles deveriam vender suas ações. E eles acreditaram? Claro que não. Mas mostra o nível de desespero dele. Suspirei. Ele vai desistir eventualmente, certo? Eventualmente. Henrique concordou. Quando o dinheiro acabar.
Ou quando encontrar a próxima vítima. Essa última parte doeu, porque sabia que era verdade. Lucas ia encontrar outra mulher, contar a mesma história de como foi traído pela esposa malvada, e ela provavelmente acreditaria, porque ele era bom nisso. Ser vítima, ser charmoso, fazer você querer salvá-lo. Tinha funcionado comigo, mas não funcionaria de novo. Um mês depois da entrevista bombástica, as coisas começaram a se estabilizar. A empresa estava indo bem. Melhor do que bem. Fechamos o contrato da rede de hotéis que Lucas estava perseguindo. Assinamos 2 contratos internacionais novos. Nosso lucro do trimestre superou projeções em 23%. Juliano estava se saindo excelente como CEO. Tinha um estilo diferente de Lucas, mais colaborativo, menos autocrata. As pessoas respondiam bem. E eu? Eu finalmente estava fazendo o trabalho que sempre quis fazer. Estratégia em alto nível. Decisões importantes. Sem ter que pedir permissão ou fingir que ideias eram de outra pessoa. Era libertador. Meu divórcio foi finalizado numa terça-feira chuvosa. Assinei os papéis no escritório do Dr. Marcelo, junto com meu tio como testemunha. Lucas nem apareceu. Assinou por procuração. Como você se sente? Dr. Marcelo perguntou quando terminamos. Livre, respondi. E era verdade. Não sentia tristeza. Não sentia raiva. Apenas um vazio onde o casamento costumava estar e uma sensação de alívio porque aquele vazio podia agora ser preenchido com coisas melhores. Saí do escritório do advogado e fui direto para o cartório. Mudei meu nome de volta. Ana Almeida. Não mais Mendonça. Parecia certo. Quando voltei para a empresa naquela tarde, parei na recepção. Camila, você pode atualizar meu nome nos sistemas? Ana Almeida. Ela sorriu. Com prazer, senhorita Almeida. Senhorita. Não senhora. Não esposa de alguém. Apenas eu. 3 meses após a explosão inicial, recebi um e-mail inesperado. Era de uma mulher chamada Sofia Rodrigues. O nome era vagamente familiar, mas não conseguia localizar de onde. Cara Ana, você não me conhece, mas eu conheci Lucas há algumas semanas. Estávamos, saindo. Ele me contou uma história sobre como você roubou a empresa dele, como você era manipuladora e cruel. Eu meio que acreditei. Até que pesquisei e encontrei a entrevista verdadeira, os artigos, a história real. Só queria dizer que sinto muito por quase acreditar nele. E obrigada por tornar público o que aconteceu. Salvou de eu cometer o mesmo erro que você cometeu ao confiar nele. Li o e-mail 3 vezes. Depois ri. Não uma risada amarga. Uma risada genuína. Lucas estava realmente tentando com outra pessoa. E graças à internet, ela tinha como verificar a história dele. Respondi. Sofia, obrigada por compartilhar isso. Você tomou a decisão certa. Cuide-se. Ela respondeu imediatamente. Vou cuidar. E se um dia precisar de alguém para testemunhar o tipo de pessoa que ele é, estou disponível. Sorri e arquivei o e-mail. Nunca se sabe quando pode ser útil. 6 meses após assumir publicamente como dona, a empresa estava irreconhecível. No bom sentido. Implementamos home office flexível. Aumentamos licença maternidade e paternidade. Criamos programa de mentoria para mulheres em cargos de liderança. Dobramos o orçamento de treinamento. E os resultados? Retenção de funcionários subiu 34%. Satisfação no trabalho aumentou significativamente. Produtividade estava em alta histórica. Turns out, quando você trata pessoas como pessoas, não como recursos, elas trabalham melhor. Quem diria? Roberto pediu demissão. Disse que havia recebido uma oferta melhor. Eu sabia que era porque não aguentava trabalhar para mim, uma mulher que ele tinha rido publicamente. Aceitei a carta sem tentar convencê-lo a ficar. Marina permaneceu, mas nossa amizade nunca se recuperou. Éramos profissionais uma com a outra. Cordiais. Mas o almoço de sexta-feira? Nunca mais aconteceu. Carla também ficou. E lentamente, muito lentamente, começamos a reconstruir confiança. Não seria o que era antes, mas talvez pudesse ser algo novo, algo mais honesto. Uma tarde, 7 meses depois de tudo, estava trabalhando tarde quando meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente não atenderia, mas algo me fez atender. Alô? Ana? A voz era feminina, jovem, nervosa. É a Gabriela. Fiquei em silêncio, processando. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo. Ela continuou rapidamente. E eu entenderia se desligasse agora, mas eu preciso falar algumas coisas. Estou ouvindo. Respondi cautelosa. Primeiro, eu sinto muito. Pelo que fiz, como me comportei. Fui horrível com você e não tenho desculpa.
Você dormiu com meu marido e sorriu enquanto ele me humilhava. Respondi sem rodeios. Horrível é uma palavra suave. Eu sei, ela disse, e parecia estar chorando. Eu sei. E passei esses meses pensando em como eu pude. Como eu fui tão ambiciosa, cruel, estúpida, todas essas coisas. Ela admitiu. Ana, eu tinha 29 anos. Estava desesperada para provar meu valor. E quando Lucas prestou atenção em mim, quando ele disse que eu era especial, talentosa, eu acreditei. Achei que ele me amava. E amava? Uma risada amarga. Ele me largou 2 semanas depois de perder o emprego. Disse que eu era muito drama, que precisava focar em reconstruir sua carreira. Me usou e me descartou exatamente como fez com você. Parte de mim queria sentir satisfação, vingança. Mas tudo que senti foi cansaço. Gabriela, por que está me ligando? Porque você merece ouvir que você estava certa. Sobre tudo, sobre ele. E porque eu queria que soubesse que estou tentando ser melhor. Consegui um emprego novo. Estou na terapia. Estou aprendendo. Tá bom para você, respondi. E não era sarcasmo. Era genuíno. Você consegue me perdoar algum dia? Pensei nisso. Perdão. O que significava? Esquecer? Nunca. Deixar de importar? Talvez. Eu não sei, respondi honesta. Mas agradeço o pedido de desculpas. Demorou, mas é algo. É mais do que eu mereço, ela disse baixinho. Ana? Sim? Você é incrível. O que você construiu? Como você sobreviveu a tudo isso? Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou forte, corrigi. Só sou cansada demais para continuar sendo fraca. Ela riu, um som molhado. Obrigada por atender. E sinto muito. De verdade. Desliguei. Sentei na minha cadeira, olhando para a cidade através da janela. Perdão. Talvez um dia, mas não hoje. 1 ano após o divórcio, a Mendonça e Associados estava classificada como uma das melhores empresas para se trabalhar em São Paulo. Fomos destaque em 3 revistas de negócios. Nosso lucro anual tinha crescido 45%. E eu? Eu tinha saído em 5 capas de revistas, dado 4 palestras sobre liderança feminina, sido convidada para 3 conselhos consultivos. Tinha também começado a namorar de novo. Devagar, cautelosa, mas estava aberta à possibilidade, porque percebi algo importante. Lucas não tinha quebrado minha capacidade de confiar. Tinha apenas me ensinado a confiar melhor, a prestar atenção em ações, não palavras, a valorizar consistência, não charme. Era uma lição cara, mas valiosa. Numa quinta-feira à tarde, 1 ano e 2 meses após aquela terça-feira fatídica, estava saindo do escritório quando vi alguém esperando na recepção. Lucas. Meu primeiro instinto foi chamar segurança, mas curiosidade venceu. Você tem 3 minutos, disse, cruzando os braços. Ele levantou. Parecia mais velho, cansado. Tinha perdido peso. Ana, eu... posso conversar com você? Em particular? Não, aqui está bom. Eu mereço isso. Ele concordou. Mereço sua raiva, seu desprezo, tudo. Você merece muito mais do que isso, respondi. Mas não tenho energia para dar. Eu sei. E não vim pedir perdão porque sei que não mereço. Vim pedir encerramento. Encerramento, repeti. Estamos divorciados há mais de 1 ano. Você tem todo o encerramento que precisa. Não sobre nós, ele disse rapidamente. Sobre mim. Ana, eu destruí tudo. Literalmente tudo. Meu casamento, meu emprego, minha reputação. E passei este ano tentando entender como fui tão estúpido. E descobriu? Descobri que passei a vida inteira tentando provar que era digno do nome Mendonça, que era tão bom quanto meu avô, meu pai. E quando a empresa quase faliu, quando pensei que ia perder tudo, conheci você. Ele pausou. E você me salvou. Mas em vez de ser grato, em vez de reconhecer o que você fez, eu fingi que tinha sido eu. Convenci a mim mesmo que tinha sido eu. Porque era mais fácil do que admitir que precisava de ajuda. Que uma mulher tinha me salvado. Misoginia, observei. A palavra é misoginia. Ele concordou sem se defender. E ego, e insegurança. E 1000 outras coisas que estou tentando trabalhar em terapia. Terapia, repeti surpresa. 3 vezes por semana, ele confirmou. Porque percebi que se eu não mudasse, ia morrer sozinho e amargo. E meus filhos, se eu tiver algum dia, não mereceriam um pai assim. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi algo que nunca tinha visto antes. Humildade real. Por que está me contando isso?
Perguntei. Porque você merece saber que sua força, sua recusa em aceitar como eu te tratei, mudou minha vida. Me forçou a olhar no espelho e não gostar do que vi. Isso não conserta o que você fez. Eu sei, nada conserta. Mas talvez torna menos horrível saber que teve consequências reais. Que eu mudei? Pensei nisso. Lucas, eu não te odeio, disse finalmente. Nem te amo mais. Você é apenas alguém que eu conheci uma vez. Alguém que me ensinou lições importantes sobre mim mesma. Lições duras. As melhores lições sempre são, respondi. Agora, se você terminou, tenho um jantar. Claro, ele recuou. Só mais uma coisa. O quê? Você está incrível. A empresa está incrível. E eu sinto muito por nunca ter visto o quão extraordinária você sempre foi. Obrigada, respondi, e percebi que significava. Cuide-se, Lucas. Você também. Saí do prédio. Ele não me seguiu. No caminho para o restaurante onde encontraria Henrique e alguns investidores para jantar, refleti sobre a conversa. Lucas tinha mudado? Talvez. Importava? Não realmente. Não para mim. Porque a verdade era, eu tinha seguido em frente. Completamente. Lucas era passado. Um capítulo fechado. Às vezes doloroso de lembrar, mas não mais definidor. 2 anos após o divórcio, a empresa abriu capital. A IPO foi um sucesso estrondoso. Minhas ações valiam mais de 200 milhões. Eu tinha 36 anos. Era CEO oficial agora. Juliano tinha assumido como COO quando decidimos fazer a transição. Era bilionária. Era independente. E finalmente, depois de anos nas sombras, estava confortável sendo vista. Dei uma entrevista longa para a Forbes. Falei sobre tudo. O casamento, a traição, a empresa, a reconstrução. Foi catártico. A capa dizia: Ana Almeida, a CEO que construiu um império em segredo, e depois o rei vindicou. Minha mãe teria adorado. Na festa de lançamento do IPO, rodeada por funcionários, investidores, parceiros, olhei ao redor e senti gratidão. Não pela dor, nunca pela dor, mas pelos resultados. Henrique veio ao meu lado com 2 taças de champanhe. Para você, ele disse, entregando uma. Por finalmente parar de se esconder. Para nunca mais me esconder. Corrigi, brindando. Bebemos. A sala estava cheia de luz, risadas, celebração. Você tem arrependimentos? Ele perguntou baixo. Pensei nisso. Realmente pensei. Não, respondi finalmente. Nenhum. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, não estaria aqui. E eu gosto de onde estou. Sozinha? Não sozinha. Corrigi, olhando ao redor. Cercada de pessoas que me respeitam pelo que sou, não pelo que finjo ser. Ele sorriu. Sua mãe estaria explodindo de orgulho. Eu sei, respondi, sentindo lágrimas picarem. Eu sei. Mais tarde naquela noite, em casa, sozinha no meu apartamento, que agora era oficialmente, legalmente, completamente meu, abri meu laptop. Fui até minha caixa de e-mails. Encontrei uma pasta que havia criado há 2 anos. Chama-se Lembrar. Dentro tinha screenshots, e-mails, documentos, tudo da época do divórcio, do tumulto, da dor. Olhei para tudo por um longo momento. Depois, deletei a pasta inteira. Não precisava mais lembrar. Não precisava mais do combustível da raiva. Tinha seguido em frente. Completamente. E pela primeira vez em muito, muito tempo, fui dormir sem pensar em Lucas Mendonça nenhuma vez. Porque ele não importava mais. E eu? Eu importava demais para desperdiçar mais um segundo com fantasmas do passado. 3 anos após aquela terça-feira de manhã, estava num palco em Miami, dando uma palestra TEDx sobre liderança invisível e como mulheres frequentemente constroem impérios nos bastidores. A palestra teve 8 milhões de visualizações em um mês. Recebi centenas de e-mails. Mulheres compartilhando suas histórias. Homens refletindo sobre como podem ter invisibilizado colegas. Jovens perguntando conselhos sobre carreira. Um e-mail em particular me marcou. Era de uma garota de 22 anos. Minha mãe me fez assistir sua palestra. Ela disse que passou 20 anos fazendo o trabalho enquanto o chefe dela levava o crédito. Sua história deu coragem para ela finalmente confrontá-lo. Ela pediu promoção. Conseguiu. Obrigada por mostrar que nunca é tarde para reivindicar o que é seu. Imprimi o e-mail. Coloquei na parede do meu escritório. Porque era isso. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre dignidade. Sobre reconhecimento. Sobre mulheres parando de se fazer pequenas para que homens se sintam grandes. E se minha história, minha dor,
Podia inspirar nem que fosse uma pessoa a fazer diferente? Valeu a pena. Hoje, 5 anos após aquela terça-feira, acordo no meu apartamento. Um novo, maior, com vista para o parque. Faço café, leio notícias, preparo para mais um dia comandando uma empresa multimilionária. Não uso mais aliança. Não carrego mais o nome Mendonça. Não carrego mais a vergonha ou raiva. Carrego cicatrizes. Sim, mas cicatrizes que me tornaram mais forte, mais sábia, mais eu. Às vezes, raramente, ainda penso em Lucas. Me pergunto onde está, o que está fazendo. Se realmente mudou ou se era só performance. Mas são pensamentos passageiros, como nuvens num céu limpo. Porque aprendi algo fundamental. Você pode amar alguém e ainda escolher a si mesma. Pode perdoar sem esquecer. Pode seguir em frente sem nunca olhar para trás. E mais importante, você pode construir um império nas sombras e depois ter a coragem de sair para a luz e dizer: isso aqui sempre foi meu. Quando chego no escritório essa manhã, há uma entrega esperando. Um buquê enorme de flores. Camila sorri misteriosamente quando pego. Quem enviou? Pergunto. Tem um cartão. Abro. A caligrafia é familiar, mas distante. Parabéns pelos 5 anos à frente da empresa. Você estava certa sobre tudo. Espero que seja feliz. Ellie. Olho para o cartão por um longo momento. Depois, jogo no lixo. As flores, porém, coloco na recepção. São bonitas. E não tem culpa da história por trás delas. Subo para meu escritório. 22º andar. Vista panorâmica. Minha mesa. Minha cadeira. Minha empresa. Sento. Ligo o computador. Olho para a agenda do dia. Reunião com investidores às 9. Apresentação de novos projetos às 11. Almoço com uma jornalista que quer fazer um documentário sobre mulheres em tech. À tarde, entrevistas para a nova diretora de inovação. É um dia cheio. Um dia bom. E quando olho pela janela para a cidade se movendo lá embaixo, sorrio. Porque finalmente, depois de tanto tempo, não sou a mulher atrás do homem. Não sou a esposa no fundo da sala. Não sou a voz silenciada. Sou Ana Almeida, CEO, fundadora, sobrevivente, vencedora. E essa sou eu. Completamente, inteiramente, orgulhosamente eu. E não peço desculpas por isso. Nunca mais.